Luiz Antônio Paulic estava desaparecido desde a noite da última quarta-feira e quase 24 horas depois foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro de propriedade de um amigo. Após denúncias anônimas de populares de que havia um carro em uma área de plantação num distrito da cidade, a polícia foi ao local e constatou o crime. Ali seria uma desova onde ele foi encontrado o carro, que é numa parte aqui, um distrito próximo de Maringá, até numa plantação uns 80 metros da estrada que entra no distrito de Floriano. Ali desova por quê? Porque nós, falando informalmente com alguns vizinhos, eles inclusive afirmaram, vamos ver agora, trazer os autos, que o carro estava lá desde as 7 horas da manhã. Por que não chamaram a polícia? Não chamaram a polícia porque acharam que fosse o dono da plantação, enfim, que estava com o carro lá. Então dá para nós também imaginarmos que o crime ocorreu então de 9, 10 horas da noite até 7 da manhã, se for o caso, e confirmarmos que o carro estava na desova, estava ali ocultado nessa plantação às 7. Então ocorreu à noite esse crime e colocaram lá. O delegado descartou o crime de latrocínio porque a carteira, dinheiro e outros pertences da vítima não foram roubados e segue outras linhas iniciais de investigação com base em objetos encontrados ao lado do corpo e nos últimos contatos feitos com o ex-secretário. Essa vítima tinha algumas dívidas, havia alguns credores, inclusive, que estavam cobrando, tem boletins de ameaça nesse sentido. Então, essa é uma linha que nós estamos seguindo. Vamos também quebrar aí a questão do celular para ver com quem que ele falou, que na noite anterior ele deve ter falado com alguém. Ele não tinha o hábito de sair sozinho. Geralmente saía com alguém, tal, das pessoas mais próximas. E dessa noite, na noite anterior, ele saiu. De quarta-feira ele saiu, alguém ligou, ele saiu. Vamos ver quem que ligou para ele, tentar identificar. Solicitamos várias perícias com relação até digitais nessa fita adesiva. Essa fita foi encontrada no veículo, inclusive o bolo dessa fita adesiva que ele estava amarrado, então impressões digitais, alguns papéis que estavam amassados de padaria, sacos de padaria onde ele passou, provavelmente ele, para comprar alguma coisa. Então solicitamos as impressões digitais. Também a questão do legista, ver se nós identificamos qual tipo de arma. Paulic foi secretário de Fazenda aqui da Prefeitura de Maringá por cerca de 10 anos e passou por 3 administrações, de 1990 a 2000, ano em que todo o esquema de desvios milionários em que ele esteve envolvido aqui na Prefeitura foi descoberto. Os desvios passaram dos 100 milhões de reais e na época derrubaram o prefeito, o secretário e outros funcionários envolvidos. Paulic sofreu 2 condenações criminais, em uma delas ficou preso por quase 5 anos. O processo criminal, primeiro, que ele foi condenado a uma pena de 11 anos e alguns meses, cumpriu parte dela, ou seja, quase 5 anos, de dezembro de 2000 a abril de 2005, depois ficou um período em liberdade condicional e depois beneficiado pelos indultos, conhecidos aí pelos indultos natalinos, em que há uma comutação, há um desconto da pena para crimes praticados sem violência contra a pessoa e que não sejam hediondos, que era o caso dele. E, finalmente, em 2009, ela foi, então, pelo cumprimento integral, foi extinta essa pena e, então, foi extinta a punibilidade dele. Dali para cá, ele está livre. Ainda de acordo com o advogado, o ex-secretário continuava morando em Maringá e se queixava de muitas cobranças. E que ele se queixou comigo em algumas oportunidades, que ele estaria em situação difícil financeira, situação econômica bastante complicada, e que devia para pessoas jurídicas, pessoas físicas, e vez ou outra recebia uma cobrança mais firme, mais efetiva. Nunca falou em ameaça de morte, e isso é natural. O credor sempre quer receber, então ele exerce uma certa pressão, mas disso a praticar um ato desse tem um abismo muito grande.